A todos. Senhor presidente, queria fazer um breve discurso em homenagem a um amigo jornalista, e eu acho que hoje é um momento oportuno. O deputado Abimael Santos foi muito feliz quando trouxe essa tribuna, uma preocupação do que foi visto ontem, uma agressão, e realmente é muito, no mínimo, estranho não termos uma repercussão que eu acho que o caso deveria ter, patriota, não politizar. Mas uma agressão a um jornalista, uma agressão a uma mulher, não pode passar impune. E o que se viu ontem, infelizmente, foi uma agressão, contra todo brasileiro que defende a liberdade de expressão, que defende a liberdade de escrever, de se manifestar. E aqui também fica a minha solidariedade à jornalista que foi agredida. Hoje, inclusive, dei uma entrevista a um canal de comunicação a qual a jornalista pertence e conversava com o jornalista nos bastidores sobre as diversas vezes que jornalistas, aqueles que trabalham na comunicação, têm sido alvo, muitas vezes, de afronta, de agressão física, moral, e aqui também fica o nosso registro. Senhor presidente, eu não queria falar na ausência do deputado Diogo Moraes, não acho correto, mas farei oportunamente na próxima segunda. Mas a impressão que me dá, patriota, é que eu não quero defender o indefensável. Eu não sou defensor do governo Raquel Lira. Meu mandato é independente, estou aqui para defender os interesses do cidadão pernambucano. Mas eu fico me perguntando aonde é que estava o deputado Diogo Moraes nos últimos 8 anos. A impressão que eu tenho é que ele recebeu, foi nomeado, não a posse essa semana, ou talvez ele estivesse de férias no Caribe e não sabia que no ano passado Pernambuco foi classificado como uma das piores, o estado que tem as piores rodovias do Brasil. É um problema recorrente que já vem de 8 anos de uma má gestão de um partido que deixou o estado muito bem na sua propaganda e publicidade, mas infelizmente não é essas mil maravilhas que a gente vê hoje. Mas não tira de Raquel Lira a responsabilidade de cuidar daquilo que está muito ruim, que é as estradas de Pernambuco. Não quero nem me ater ao que foi falado do Centro do Idoso, porque isso eu passaria aqui 20 minutos falando com muita propriedade. Em 2020 eu era vereador na cidade do Recife, autor de um requerimento para a abertura de uma CPI. Inclusive para investigar gastos na pandemia, gasto com respiradores de porco, gasto com superfaturamento de medicamentos que o Recife comprou para mais de 30 anos, que não tinha o que fazer, ou jogava no lixo ou doava. Parte desses medicamentos foi doado para o governo do estado. Mas como era tudo uma cozinha só, PSB lá, PSB cá, ficou-se um convênio, que na verdade convênio não tinha nada, era uma celebração de um contrato de gestão. E qual o preço disso? O Centro do Idoso, que Paulo Câmara, faltando um dia para acabar sua gestão, passa para a Prefeitura do Recife sem autorização legislativa, que deveria passar, inclusive, por aqui. Mas nós vamos debater isso oportunamente no campo que for necessário. Mas é muito fácil cobrar a responsabilidade de um governo onde, se não apagar as da luzes, Débora, de uma gestão, Vossa Excelência já foi ordenadora de despesa no município, sabe o quanto é difícil. Eu sou muito atento à Diário Oficial, faltando 3 dias para acabar o exercício financeiro, porque ali acontece muita coisa. Em Recife, por exemplo, se compravam prédios superfaturados, prédio que valia 8 milhões e, na verdade, estavam sendo comprados por 27 milhões, como foi o caso aqui, o Ministério Público foi para cima e teve que se devolver. E aí a gente não pode simplesmente chegar na tribuna, vomitar um assunto sem contar o contexto. O contexto é que o Centro do Idoso, que hoje Recife quer para ele, na verdade, fala-se de um convênio, mas é um acordo de gestão, por milhões de reais que Recife superfaturou e entregou medicamento para o governo do estado, e agora às custas de quem? Mas eu entendo que a gente é importante destacar que o não pode é o idoso ter a falta e a descontinuidade do serviço, mas os fatos têm que ser esclarecidos. Mas não é o momento oportuno, vamos para a homenagem, que é o mais importante, nesta tarde. Mas se quiser debater o Centro de Recife, a gente vem debater com propriedade, mas trazendo à memória o que aconteceu em 2020. Contratos de 81 milhões de reais celebrados no Recife, por exemplo, só para esclarecer um pouco, 81 milhões de reais com empresa que só tinha um funcionário. Empresas fantasmas, que não funcionavam na prática. E assim foi ali a farra do que foi o Covid-19, a farra da pandemia, e a conta está chegando agora. O vereador, na época, Renato Antunes, falava, a conta vai chegar. Nós fomos atrás, tentamos instaurar uma CPI lá na Câmara Municipal do Recife, mas a Câmara, infelizmente, era quase um anexo da Prefeitura, coisa que essa casa não é, graças a Deus. Tenho visto muita autonomia, independência, corporativismo sim, anexo não.
A casa que mostra a independência. Mas, infelizmente, eu tenho que falar que lá a Câmara Municipal do Recife era quase uma subsecretaria da Secretaria de Governo. Então, a Prefeitura mandava e enterrava tudo que a gente queria propor e investigar. Mas, se é para discutir o centro de referência, estou pronto para discutir com quem quer que seja. Se o deputado Diogo Moraes não está presente, em respeito à ausência dele, eu vou deixar o tema para segunda-feira, mas que ele traga os dados de lá, que eu vou trazer os dados também, a gente vai confrontar. E não é Renato nem Diogo que vai dizer, é o desembargador do Tribunal de Justiça que deu um parecer favorável, dizendo que é contra a sessão ilegal, que aconteceu no dia 30 de dezembro, faltando um dia para o término da gestão Paulo Câmara. Então, falar no microfone é muito bom. Eu fui oposição por 6 anos, mas temos que tratar com responsabilidade e nunca na pessoalidade. Sempre de forma impessoal, porque não são pessoas, é uma gestão. Por isso que eu falo, nunca falei, foi Paulo Câmara, foi a gestão desastrosa do PSB que tinha no comando o ex-governador Paulo Câmara. Mas passo rapidamente, se Vossa Excelência me permite, e eu queria falar com muita alegria sobre Ângelo Castelo Branco. É o motivo que eu subi para a tribuna hoje. Para destacar e prestar uma justa homenagem, senhor presidente, é um dos mais renomados e respeitados jornalistas de Pernambuco. Ângelo Castelo Branco, do qual tenho o prazer de ser amigo, é o novo imortal da Academia Pernambucana de Letras e passa a ocupar a cadeira de número 15, que pertenceu ao médico e escritor Valdênio Porto. A eleição por 30 votos pelos pares da Academia é um justo reconhecimento a quem sempre se dedicou à boa escrita, à responsabilidade no trato com a informação e exerceu com brilhantismo as inúmeras funções desempenhadas em décadas de carreira. Então, em nome, uma justa homenagem neste dia que ontem teve um jornalista agredido, infelizmente, porque essa tem sido uma rotina e uma prática que os nossos amigos da comunicação, que têm muitas vezes quase que pedido favor para exercer seu papel. Graças a Deus que aqui na casa a imprensa é bem tratada, tem um cantinho bom, legal, às vezes apertadinho, mas sempre bem acolhido. E é em nome de vocês que eu faço essa homenagem hoje a Ângelo Castelo Branco, um jornalista, um homem que sabe escrever, se expressar e que é o novo imortal da Academia de Letras de Pernambuco, Academia Pernambucana de Letras. A Ângelo, a minha gratidão, e amanhã será colocado um voto de aplauso, que eu tenho certeza que será aprovado de forma unânime, mas como não estarei presente na sessão, fiz questão hoje de subir à tribuna e registrar a alegria de Renato Antunes de celebrar o mais novo imortal Ângelo Castelo Branco. Senhor presidente, é o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Não havendo mais oradores